Bom, de onde paramos, estou requisitando aqui o dia 4. Onde eu parei foi no dia 3. Ai. Pronto, agora espreguicei. Onde eu parei foi no dia 3 de fevereiro. Agora tá requisitando o replay do dia 4. Bora para mais um dia de estudo. Vamos aguardar, tá acabando. Pronto. Vamos começar pelo diário. Vou só dar uma olhadinha. Deixa eu apagar esse cara aqui. Esse cara aqui já não é mais... A gente não tem necessidade de usar ele. Teve um gapzinho aqui, ó. Tem uma região de gap. Ah lá, tem que tirar a mãozinha primeiro. Foi quantos pontos de gap um pro outro? 700 pontos. Quase 800. Tá. A gente tem essa região ainda aqui que tá sendo respeitada. Tá, bateu e voltou. A gente tem uma pernada aqui, ó. Pode acontecer o que? Pode ser um dia que termine aqui nessa região. Para depois fazer isso. Ou possa ser que dê continuidade. Inicie aqui e termine em alta no dia. Tá, vamos lá, a gente já tem essa referência do dia. Os dois lugares que ele pode finalizar. Vamos descer aqui por cadê? Opa, é 60. Ah, entrou 60. Vamos pagar a FIBO do dia anterior. Normal, movimentação normal, ó. A gente para pra perceber, ó, pra analisar, ó, caiu, veio aqui, fez o fundo, perninha, subiu, criou força, fez outra perna, ondas de Elliott estão seguindo normalmente, ó. Opa, pá, pum, pá, pá. Na verdade, eu tenho colocado aqui, né? Pam, pá, pei, pou, pá, pei, pá. Tá, então agora possa ser que o mercado, possa ser que ele abra em alta e até as 10 abre aqui e vem aqui e aí teste essa região, testando essa região de duas uma, se romper, dá continuidade, é um dia que vai ser o mercado de alta por inteiro, ou possa ser que ele venha aqui, teste essa região, faça um pequeno fundinho, mas não rompa esse fundo anterior, ele vai para cima. Ele só vai para baixo se ele romper essa região. Então vamos fazer uma linha aqui, que o mercado só vai ser de baixa se ele romper essa região aqui. Deixa eu botar uma linha bem certinho. Com confirmação, exato. É claro, né? Primeiro ele tem que confirmar que realmente ele vai para baixo. Mas essa região aqui é uma região importante. Deixa eu diminuir aqui, tá bom. Aí. Deixa eu ver se tá exatamente... Aí tá certinho. Romper essa região. Possa ser que ele dê continuidade nessa pequena correção, né? Mas por enquanto tá tudo normal porque temos essa região de teste. E aí se ele romper essa região, o take tá aqui, ó. Deixa eu pegar essa caixinha aqui. Aqui é o take. Se ele romper essa região de baixa, aqui é o take. E aí aqui é uma região que ele vai vir para testar também, que vai estar em cima das médias móveis. Média móvel de 150 períodos está chegando também. Então, deixa eu apagar esse cara. Então, se ele vir nessa região, uma região de teste, se romper essa região, aí ele entra nessa região aqui de baixa e provavelmente vai corrigir, mas também tem essa parte aqui para poder testar aqui em 180 e 900, né? Aqui, ó. 180 e 800, 180 e 900, por aí assim mais ou menos. E aí ele rompendo essa região, ele vai vir corrigir tudo aqui embaixo. Vai vir testar essa coisa aqui. Mas eu não acredito não. Apesar de já estar em alta há muito tempo, né? O mercado é que decide.
Mas o que a gente tem no momento aqui, esses dois topos importantes, são dois toques. Se a gente parar para ver, deixa eu abrir aqui o Point of Fix. Nós temos aqui no longo prazo, né? Dois toques no topo, tá? Que ele pode fazer isso aqui, ó. E agarrar, tá? E ficar nessa. E aos poucos ele se encaixotando até ele espremer ou ele estourar ou para baixo ou para cima. Mas ele também pode fazer isso aqui, ó. Cada vez menos e pum, explodir para cima. Ligado? Mas isso é no longo prazo. Já que a gente já tem ideia mais ou menos de para onde é que vai, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente veio para os 5 minutos. Esse carinha deixa eu apagar também, tá? E agora nós temos a informação aqui que é o seguinte: ele pode ir para cima ou para baixo, rompendo essa região. Rompeu essa região com continuidade, rompeu essa região com confirmação, é continuidade de queda que ele pode vir aqui nessa região. Então o que a gente faz? Deixa eu tirar esse cara aqui. Fibonacci. Porque a gente ainda, o mercado não abriu, então funda até o topo, para a gente descobrir as regiões iniciais, e depois que ele abrir, a gente vai realinhar essa fibo. Mas para a gente encontrar as regiões de teste, tá aqui. Vamos dar um play no mercado, já adiantar a abertura. Ó, abriu, vai abrir em alta, beleza. Isso é um sinal bom. Aí possa ser que ele venha aqui testar o gap e volte para cima ou dê continuidade. Mas como abriu tão longe assim, e se ele não der continuidade de passar nessa região aqui, a gente entra, tá? Eu vou fazer meia entrada. E aí que eu vou fazer? Eu vou fazer a projeção de FIBO para cima, para poder encontrar os próximos parâmetros. Mas se ele for para cima, deixa eu dar uma olhada aqui atrás, ó. Esse topo aqui, pode ser um topo de teste, tá? Mas acredito que se vir aqui ele vai ser rompido. E vamos ver se tem mais alguma referência para cá. Nos 5 minutos não dá para ver. Vamos subir para 60 rapidinho. Não dá para ver. Pro diário. No diário tem bastante informação, ó. Se romper essa região. Aqui, ó. 204,233 vai ser o nosso take. Quer dizer, vai ser o nosso take não. É a nossa referência. E aí a gente vai jogar a FIBO para ver se a FIBO tem essa região. Se a FIBO não chegar nessa região, a gente sai antes. Conforme a FIBO. Que a FIBO serve como para mostrar nossas regiões de saída. Eu acredito que não vala não numa vela dessas não, porque é um range muito longo para o mercado pro mini índice. Deixa eu botar mais um pouquinho abaixo só para a gente ter um pouquinho de noção. 17 mil pontos, é impossível chegar num dia isso aqui. Isso aqui não falando de longo prazo. Então a FIBO não chega lá. Vamos lá, ó. Você corrige o gap, tá? Corrigindo o gap aqui, a gente vai fazer uma situação. A gente vai realocar nossa FIBO, tá? Vai ser a FIBO, a gente vai colocar aqui esse fundo, tá? Do último fundo mais baixo, que ainda não rompeu o fundo, nem esse fundo aqui e nem o fundo e nem o começo do mercado, tá? Então a gente pode colocar a FIBO tanto daqui quanto daqui, mas eu prefiro colocar mais próximo, né? Ó, tá indo buscar aqui já. Depois eu vou adiantar isso aqui. Deixa eu adiantar, botar para 5x. Aí no 5x, ó, já testou, tá? E agora a gente vai esperar mais um pouquinho, mas eu já vou já redirecionar essa FIBO. E aí eu vou colocar daqui para cá, tá? Mas a gente não se move porque o mercado ainda está em baixa. E essa FIBO aqui é uma FIBO de alta, tá? Se vir aqui na FIBO, se vir aqui em 0%, a gente vai reajustar essa FIBO. Ó, já bateu. Então, a gente não faz nada agora no momento, só aguarda. Porque tá tocando na média móvel de 150 períodos, tá? E tocou e respeitou por enquanto. E aí a gente vai fazer o seguinte. Aí, por enquanto, como tá respeitando, mas ainda não fechou e pode dar continuidade de romper, a gente vai fazer isso aqui, ó. Coloca a FIBO para baixo agora, porque agora o mercado pode entrar em outro caminho. Ele já corrigiu o gap, tá? E aparentemente está dando continuidade nessa queda.
Então aqui nós temos esse caminho a partir de agora, tá? Esse, ó, a abertura veio aqui na região de 100 e aí ele pode fazer isso, ó, tanto em 60 ou em 70%. Eu vou colocar aqui em 60 e aí ele possa ser que ele venha aqui, tá? Essa região que é uma região acumulada, de acumulação, ou aqui embaixo de novo, tá? E faça isso, tá? E aí vem aqui, tá? A minha entrada vai ficar onde? A minha entrada vai ficar aqui posicionado vendido em 62, com o stop baratinho acima de 50%. Por quê? Porque essa é uma região de acumulação, tá vendo? Ó? Essa é uma região de acumulação e ele está respeitando muito essa área, principalmente. Ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, tá vendo? Veio aqui certinho, ó, e não passou, tá? Então a gente vai colocar um stop barato com uma entrada vendida, caso ele venha aqui nessa região de 60, 62, a gente vai colocar uma venda com stop barato, tá? Porque ele pode estar simplesmente respeitando essa região e voltando aqui para baixo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu encontro algum bloco de SMC. Aqui tem alguns, mas aqui no momento... É que a SMC no momento não tá sendo a parada que eu tô muito bem, tá ligado? E aí... Não tô muito bem alinhado com a SMC ainda. E eu não tô preferindo me basear em algo que eu não tô muito bem alinhado, como tomada de decisão, para poder entrar. Tá. Mas isso aqui é um bloco legal, ó. Mas enfim, eu não vou usar. Aqui também ó, tem um. Eu não vou usar. Eu vou usar como referência, mas aqui é mais uma referência de alta, mas ele pode ser um bloco rompido, né? Ó, deixa eu posicionar certinho. Deixa eu mudar a cor. Espessura, deixa eu preencher ele. Aí. Porque ele pode ser rompido. Ó, o ponto de entrada perfeito não chegou no 60, mas aqui veio no 79. E aí eu vou colocar uma entrada rapidinho aqui, tá? Pra vir buscar esse ponto aqui, ó. Deixa um pouquinho abaixo, tá? E aí agora eu vou reposicionar meu stop pra cá, tá? Esse é meu stop. Porque o ponto perfeito aqui de entrada seria na região de 62, tá? Se ele vier nessa região de 62 e me confirmar que realmente ele não quer vir mais nessa região, eu vou fazer o quê? Eu vou aguardar mais um pouquinho para ver se ele realmente vai romper essa zona de 62 e se ele der continuidade, a gente compra porque ele vai para cima. Mas agora se ele vier nessa região e voltar um pouquinho para baixo, é a nossa zona, tá? De confirmação, e aí possa ser que ele só vá para baixo. Aqui eu entrei, ó, eu deveria ter aguardado o candle finalizar, tá? Porque tá dentro da região de teste, ó. Porque ele pode dar continuidade para baixo, para cima, tá? Por conta dessa região de ser rompida. Porém, é uma região que, se ela for vencida, ela vai derreter, tá? Se ela for vencida, ela vai derreter legal. Porque é uma região de muita confirmação de compra, tá? Apesar dos comprados daqui de ontem já podem ter saído tudo fora mesmo, porque o mercado nacional é totalmente diferente do mercado de Forex ou de cripto. Possa ser que ele saia daqui mesmo, tá? Ele rompa essa aí, dê continuidade e cague para essa região. Mas isso aqui é uma região importante, que é uma zona de respeito, uma região de consolidação, é uma região onde esse bloco aqui é um bloco importante. Então, possa ser que ele faça um falso rompimento, volte para dentro do bloco e vá para cima. Eu vou fazer o quê? Com esse falso rompimento que pode ser agora a partir dessa vela, eu vou reposicionar meu stop para ficar mais barato, tá? Porque se ele voltar a partir de agora, é certeza que ele vai lá no meu stop. Então eu vou colocar meu stop aqui, tá? Nessa região, porque eu sei que se ele voltar para essa região é uma região onde a gente vai ter um suporte muito forte, tá? Então eu sei que se voltar aqui for no meu stop, eu posso comprar e ficar muito mais tranquilo, tá? Porque essa é uma região que vai ser respeitada.
Mas como a gente consegue ter a noção de que as médias móveis também já estão todas se virando para baixo e essa região aparentemente já está sendo rompida porque o volume de compradores aqui não conseguiu aguentar os vendedores, provavelmente vai derreter. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma expansão de Fibo para a gente ter noção dos canais onde esse mercado pode buscar uma reversão, tá? Ó, eu vou reajustar, tá? A meu take aqui para cima de 50%. Deixa eu botar aqui certinho, 690, tá? 84,690, porque ele pode vir aqui nessa região acima das 50% e voltar. Acredito que ele vem aqui nesse fundinho, né, para corrigir, tá? A abertura do dia 3, tá? E aí dê continuidade, tá? Mas vamos aguardar, porque ele pode muito bem voltar para essa região. E aqui, voltando para essa região, vai se confirmar uma região forte. E aí a gente só compra, tá? Mas cada vez mais que ele se afasta, eu sinto mais vontade de colocar meu stop mais abaixo, tá? Para poder ir cada vez deixando mais barato, porque ele tá dando confirmação de que ele vai dar essa continuidade na queda. Porém, essa vela agora é muito importante, tá? Essa que começou agora. Ela vai me informar se ela realmente vai despencar ou se ela vai voltar. Olha como é que tá o volume. Mais uma vez entrou o volume positivaço aqui, mas não teve força suficiente para poder voltar aqui para cima, tá? Aqui entrou menos volume, mas você pode ver que esse menos volume foi o suficiente para ter a vela as duas do mesmo tamanho, demonstrando que os compradores não estão tendo força suficiente para poder derrubar os vendedores, tá? Não entra a mesma quantidade de compradores, não entra a mesma quantidade de vendedores, desculpa, porém os vendedores que estão entrando com mais impacto do que os compradores, tá? Porque eles estão colocando menos contrato e estão conseguindo movimentar o mercado com mais facilidade do que os compradores. Mas, novamente, aquela região é uma região importante. Ela já foi quebrada, mas possa ser que a partir de agora volte. Ó, temos esse fundinho aqui, tá? Deixa eu colocar uma linha aqui só para a gente ter uma noção. Porque sabendo que ele rompendo esse fundo aqui, ele vai embora para baixo, ó. Estamos exatamente em cima dele, tá? Deixa eu botar outra cor. Aqui, ó. Rompeu essa linha azul, que é esse último fundinho antes desse... Não, tem esse aqui que é um pouquinho mais baixo. Mas esse daqui, ele acabou... Não respeitou esse aqui. Ele rompeu esse cara aqui, ele tem esse outro de teste aqui, que foi praticamente onde ele tocou, mas eu acredito que se romper esse cara aqui, ele vai embora para baixo sim, ele vai ignorar esse topo aqui, ó, esse fundo na verdade. Eu venho buscar a abertura de ontem. Mas temos essa região importante, que em SMC está se tornando um bloco de confirmação, tá? Enquanto ele não for rompido, ele está se tornando um bloco de confirmação. Por quê? Tá vindo nele e não tá tendo força para continuar, mas pode ser que o mercado vire agora, 9h40, vai entrar 10 horas, vai entrar o volume, e aí a gente vai ter essas confirmações, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar mais para baixo ainda meu stop, tá? E cada vez mais que ele se aproximar, a gente sabe disso, a gente sabe os motivos pelo qual ele pode vir no nosso stop ali, stopar a gente, tá? Ah, mas o mercado pode voltar no stop também e dar continuidade para baixo. Pode. O mercado pode fazer isso. O mercado faz o que ele quiser. Mas as confirmações que a gente vai ter essas daí. É isso aí que a gente sabe no momento de operacional. A gente está aprendendo isso daí e vamos aguardar, porque pode realmente estopar a gente agora, ó, 10 horas. Vamos aguardar. Eu acredito que vai. 10 horas. Agora? Não, 9h55. Enquanto não rompe... Deixa eu ver aqui exatamente. Aqui tá, deixa eu jogar um pouquinho mais pra cima. Aí. Mais um pouquinho acima só, porque ele pode vir realmente só aqui nessa linha vermelha e voltar, como foi o que aconteceu agora. Que essa linha vermelha é esse fundinho aqui. Ó. Era aqui que eu coloquei.
Acho que foi nos 60 minutos essa linha vermelha. Deixa eu dar uma olhada. Confesso que é isso aí mesmo. Eu acabei me perdendo com esse fundinho. É esse último fundinho aqui, ó. Que ele tocou, veio acima, papapá. E eu falei que se estivesse abaixo desse fundinho aqui, ele cairia, tá? Falta um minuto, menos de um minuto para fechar os 60 minutos. Fechando assim, é confirmação de que realmente ele pode dar continuidade lá para nossa região. Apesar de nos 60 minutos estar chegando perto da média móvel de 20, tá? Ó, terminou abaixo. Vamos descer por 5 minutos. Isso é interessante, tá? Porque a gente consegue ver que aqui, ó, onda de Elliott, ele tá se movendo dentro da onda certinho, tá? E vamos aguardar. Apesar de ter entrado bastante volume, ficou um pouco de indecisão, principalmente nessa região aqui, ó. Esse período. Mas a gente vê que ele tá andando de forma natural, tá? Ele não rompeu esse topo anterior para poder ter uma reversão. Ainda não rompeu, tá? Mas agora, para ele romper esse topo anterior, ele tem que romper esse topo aqui. Porque esse respeitou esse topo aqui. E a tendência agora é, a partir de agora, também é respeitar esse topo aqui e dar continuidade na queda. Falando de onda de Elliott, onde ele se move em topos e fundos ascendentes, respeitando sempre o topo, o fundo anterior, o topo anterior, desculpa, porque agora ele tá caindo, né? Então, vamos aguardar agora mais um tempo aí. Eu vou fazer o que agora? Eu vou apagar essa fibo de baixo, eu vou reajustar a fibo, tá? Porque a gente já tem, porque os fundos eles já se mostraram outros, tá? Então vamos lá. Pronto. Agora se está ajustada a nossa fibra, a gente pode pegar e copiar e colar. Fazer a nossa extensão. Tá? Se a gente parar para ver, ó, estamos com o nosso stop certinho em cima da fibra de 70. Vamos jogar um pouquinho para cima? Um pouquinho. Aí. Porque o mercado pode muito... Tá bom. O mercado pode vir só testar aqui próximo da de 70 e voltar para baixo total, tá? Porque, ó, aqui ficou certinho praticamente. Porque o mercado pode fazer isso aqui, ó. O mercado pode vir aqui nessa região de 79 e voltar aqui para baixo com toda a força, tá? Mas ele tá seguindo de forma natural. Vamos aguardar. Porque, ó, 50% pode ser que o mercado venha aqui no final do dia, tá? Ele continuar nessa tendência de baixo. Mas vamos aguardar. Agora não tem mais... Caralho. Agora não tem mais o que fazer, não. É só aguardar mesmo. Ela tá abaixo daquele fundinho lá, ó. Aquele último fundinho que eu marquei na linha azul. Aqui, ó. Tá abaixo aqui, já tá exatamente no ponto... Ó, entrou força pra caramba agora. Mas tá exatamente nesse ponto aqui, ó. Que é o último fundo antes do... Olha, entrou força pra caramba agora, ó. Essa vela vai dizer muita coisa pra gente, tá? Se ela não tiver força realmente para dar continuidade aqui e romper esse último topo aqui, o mercado derrete. Entrou muito volume agora, muito volume de compra. Se esses compradores não conseguirem se aguentar, o mercado derrete. Pelo menos uns 200 pontos aqui, eu acredito eu. Pelo menos uns 200 pontos o mercado derrete a partir daqui, ó. Deixa eu ver. A partir daqui... no mínimo 200 para 400, por aí. Ó. Novamente esse bloco se mostrou ser um puta bloco de uma resistência muito forte. Ele veio, tocou de novo, não teve força para romper ele e caiu para baixo. Vamos ver se agora vai ter volume para poder romper. Enquanto não terminar acima dessa linha azul aqui, eu fico de boa porque eu sei que vai respeitar esse fundo. Mas se ele terminar acima dessa luz, dessa linha azul aqui, possa ser que ele comece a reverter agora, tá? Porque também o mercado já caiu bastante. Então pode ser que tenha uma pequena correção.
Mas vamos aguardar. Acho estranho quando o simulador ele meio que dá umas travadinhas assim, porque no real, no, no dia real também dá essas travadas. Isso aí geralmente é delay do servidor mesmo, e quando volta, às vezes pode acabar entrando muito o contrato. Tá? Ó, vamos lá. Ainda não rompeu esse topo aqui, tá? Possa ser que ele vá agora e rompa, mas se ele terminar abaixo desse cara aqui já era, vai derreter, tá? Se terminar abaixo dessa região aqui, desse velão verde que entrou muito volume aqui, vai derreter. Mas repare que o tanto de volume que entrou aqui de compradores e vendedores, no final os vendedores saíram com maior quantidade de contrato. E pode ver que toda vez os compradores estão colocando cada vez menos contratos, ó. Se esse carinha aqui, esse volume terminar vermelho maior do que esse volume aqui, pode crer que esse pessoal aqui que entrou compradão aqui vai começar a largar os contratos comprados que eles estão, tá? E o mercado derrete. Vamos aguardar. Deixa eu reajustar essas linhas aqui, pra gente entender como é que tá a movimentação mesmo. Merda. Ó, aqui. Depois veio aqui. A gente não tem ainda mais informação aqui, né? Vamos aguardar. Que possa ser que ele, ó, vem aqui. E se ele não romper essa região aqui, que é muito importante, o mercado vai reverter, tá? E aí eu vou virar a mão. Já tocou. Deixa eu fazer uma linha pequenininha só pra gente ter essa confirmação. Ó. E aí eu vou descer meu stop, tá? Eu vou descer meu stop para essa região aqui. Tá? Porque a partir daqui o raciocínio aqui é bem lógico. O mercado tá dizendo pra gente aqui o que ele vai fazer, tá? Ó. Eu vou deixar no 0 a 0. Deixa eu ver se tá acima desse topo. Aqui, ó. Aqui, pronto. Porque aqui é bem lógico pra gente já, tá? Se o mercado não romper esse fundinho aqui, ele não vai dar continuidade. Agora são 10 e meia, tá? Se ele voltar aqui para cima e nos estopar, ele não vai dar continuidade, ele vai reverter. E aí a gente entra comprado, tá? Vamos aguardar. Dois minutos ainda aqui, ó, que falta. Vamos aguardar. Ó, provavelmente vai reverter, hein? Ó. Mas uma coisa que a gente consegue visualizar é que conforme ele vai andando, a gente consegue reposicionar nossos stops, o nosso take para ficar cada vez mais barato e mais próximo do nosso lucro. Porque a gente consegue visualizar a movimentação, topos e fundos, onde eles são respeitados ou não. E conforme a gente vai entendendo que esses topos eles estão aqui para ser respeitados ou não, a gente consegue entender para onde está a intenção do mercado no momento. Então, sabendo disso, a gente consegue colocar nossos stops, nossos take em lugares mais confortáveis, tá ligado? Então, com isso, a gente se sente cada vez mais tranquilo em operar, porque a gente consegue visualizar com mais facilidade. Cara, não tá dando muita força, tá? Eu vou colocar isso aqui no 0 a 0, tá? Porque não tá tendo força para romper essa região, tá? Então deixa no 0 a 0 e se voltar e não, se não romper essa região aqui, se voltar a gente compra e fica despreocupado que o mercado talvez ele não possa voltar para essa região mais, ele só ir para cima, tá? Porque não tá tendo força, ó, tá ligado? Ó.
o volume... Primeira vez que o volume vendedor foi menor do que o volume comprador aqui, ó. Mas aqui foi indecisão, ficou próximo, mas vamos aguardar porque o volume vendedor tá diminuindo cada vez mais, ó. Ó, teve bastante que caiu, papapá, aqui também já tá caindo, já tá abaixo, então pelo volume talvez possa ter uma reversão ou uma lateralização, tá? Esse bloco pode ficar aqui segurando o lateral. Cara, eu já vou cancelar a ordem aqui e já vou comprar, tá? E aí eu vou colocar meu take, ó, pelo menos aqui em 50%. Não, não é 50 não, 62. Tá? E vou colocar o stop baratinho aqui abaixo, tá? Porque se voltar aqui para essa região, se romper esse topo aqui, a gente vai confirmar que ele vai vir de novo nesse bloco, tá? Essa é a confirmação. E aí um take certeiro é aqui, ó, na região de 70. Eu vou colocar aqui região de 70 e take certeiro, tá? Agora, se ele voltar a confirmar, finalizar abaixo dessa região aqui, ele vai vir realmente para baixo e vai derreter, tá? Mas como não tá tendo força, está respeitando muito essa região aqui, esse último fundinho, ó, eu já não tô acreditando mais nessa queda mais não. O que eu vou fazer? Eu vou reajustar até esse cara aqui, ó. Deixa eu reajustar. Vamos lá. Para cá. Ó. Veio praticamente na mesma região, mas ficou um pouquinho acima. E possa ser que ele faça isso, ó. Vamos para aqui, volte. E depois vem aqui. Vamos aguardar. Estopou, tá? Se ele terminar abaixo aqui, é aquilo que eu falei. Ele vai só descer. E aí, ou a gente entra para pegar essa pequena movimentação aqui, ou... Deixa eu reajustar também a Fibo. Deixa eu deletar esse cara. Ó. Se ele tivesse segurado, já teria apagado o nosso take daquela vez, tá? Porque ele veio na região mesmo. Esse bloco se mostrou ser um bloco muito de respeito. Então a gente poderia ter colocado o nosso take, mas aquilo que eu falei é o que eu estava acreditando no momento. O que eu estava acreditando no momento foi de reverter a mão. Errei, podia ter deixado, tá? Pelo menos foi um stop barato, tá? 33. E agora o que acontece? Agora são 10h55 aqui no mercado. Eu vou esperar essa região, vir aqui nessa região, porque possa ser que ele toque nessa região. Eu vou fazer uma compra pequena com um stop pequeno de novo, tá? Vamos esperar essa vela finalizar. Ó, uma compra pequena com o stop pequeno também. Aqui a gente vai entrar com o stop pequeno também, tá? Vindo nessa região aqui a gente já para. Beleza. Então, a gente já não vai fazer mais nada, tá? Porque ficou caro. Mas a nossa primeira visão estava correta. Só bastava a gente aguardar. E era mesmo de... Esse bloco se mostrou ser um bloco muito forte, onde ele veio, testou, não rompeu, testou aqui, ó. E deu continuidade. Então era só ter aguardado mesmo, ter confiado mais nesse bloco. Que se tornou uma região de resistência muito boa. E a gente só teria aguardado. Por mais que tenha fechado negativo aqui, eu confesso que eu estou bem insatisfeito, porque eu consegui visualizar da forma correta. E se eu manter nessa visão de encontrei o fundo, encontrei o topo, encontrei meu take, encontrei minha saída, eu não preciso me preocupar, tá? Foi igual nas outras vezes, que tá gravado nos outros vídeos aí, que eu confiei na minha entrada e na minha saída, porque eu vou exatamente no meu ponto e aconteceu. O próximo dia que eu vou fazer aqui no simulador, no dia 5, eu vou seguir a mesma mentalidade, deixar andar, confiar nos meus pontos e vamos ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto é isso. Vou finalizar aqui e partir para o próximo dia.